Nesse vídeo nós vamos falar sobre as classes sociais. O que são classes sociais? Na sociedade capitalista, alguns proprietários são os donos dos meios de produção. E a maioria representa a força de trabalho. Numa sociedade como essa, ocorre a desigualdade social. Os proprietários, donos dos meios de produção, ou seja, das máquinas, terras, possuem a renda mais alta e os de renda média são os trabalhadores de trabalho qualificado. Os de renda baixa são os trabalhadores de mão de obra não qualificada. Vejam só, os donos dos meios de produção são os que gozam de maior prestígio social, têm mais privilégio e mais poder. A distribuição de poder baseia-se na posição dos indivíduos com relação aos elementos da produção. Quem tem mais prestígio. Os que possuem os meios de produção têm um maior nível de consumo e mais prestígio social que os trabalhadores que possuem apenas seu salário, não desfrutando das mesmas condições dos donos dos meios de produção, vendo-se assim obrigados a trabalhar para os proprietários, recebendo em troca uma remuneração, nem sempre justa. Sendo assim, podemos definir classe social como um grupo de pessoas que apresentam uma mesma situação ou status social similar com relação aos elementos de produção ou a outros critérios, sobretudo econômico. A sociedade pode ser classificada de acordo com o nível de consumo de seus membros, com o nível de salário dos seus membros. Os donos dos meios de produção adquirem bens e serviços de luxo. Os trabalhadores que possuem mão de obra qualificada adquirem bens por preços intermediários. Já os trabalhadores de mão de obra não qualificada somente adquirem bens de primeira necessidade. O maior bem para um trabalhador é sua força de trabalho, é o seu maior tesouro. E uma pessoa que vende a sua força de trabalho, ela não tem valor para a sociedade capitalista. Assim, na sociedade capitalista, a classe social está classificada da seguinte forma: classe alta são os indivíduos com grande poder aquisitivo, são os proprietários de grande capital, os grandes industriais, os banqueiros e os grandes comerciantes, além dos grandes proprietários de terras. Classe média. Indivíduos com renda e poder aquisitivo medianos. São aqueles que vivem do pequeno capital, das pequenas indústrias, microempresários e os pequenos comércios. Também os pequenos produtores agropecuários e os profissionais liberais, advogados, médicos, engenheiros, dentistas, professores, entre outros. Classe baixa, camada de pequeno poder aquisitivo e baixa renda. Trabalhadores com pouca qualificação, do comércio informal, desempregadores e os que vivem, geralmente, com uma renda pequena, insuficientemente para o seu dia a dia. Aquele que vive com salário mínimo. Essas são as definidas, as chamadas classes sociais, a alta, média e classe baixa. E essas classes sociais, elas são muitas vezes são mantidas assim porque um Estado ele não interfere, não ajuda as classes mais baixas, não ajuda os trabalhadores. Muitas vezes o Estado ele serve, ele justifica, o Estado ele legaliza sempre a classe mais alta. Aqui nós vemos nesse pequeno vídeo o que significa classes sociais.